Saul é o nome original hebraico do rei Saul. Saul é o nome original hebraico do apóstolo Saulo. Portanto, o rei Saul possui o mesmo nome do apóstolo Saulo. Portanto, o apóstolo Saulo possui o mesmo nome do rei Saul. Dentre as 12 tribos possíveis, o rei Saul nasceu na tribo de Benjamim. Dentre as 12 tribos possíveis, o apóstolo Saulo nasceu na tribo de Benjamim. Portanto, o primeiro rei de Israel nasceu na tribo de Benjamim. Portanto, o último apóstolo de Jesus nasceu na tribo de Benjamim. Em vista disto, com este paralelismo entre o rei Saul e o apóstolo Saulo, já podemos constatar que Deus não simplesmente atendeu à vontade da maioria do povo em ter um rei. Ou seja, não a minoria, da qual o profeta daquele contexto fazia parte, mas sim a maioria não desejava permanecer no regime de governo vigente. Quando Deus atendendo escolheu Saul sob propósitos, dentre eles testificar que Saulo era um escolhido de Jesus, bem como testificar que Jesus realiza as mesmas obras de Deus Pai. E é esta orquestra divina, acima da temeridade de um povo, que promove o último avivamento que antecede e testifica a volta de Jesus. E o que ocorreu na eleição presidencial deste país profético? Neste tempo profeticamente acentuado, foi que Deus permitiu que Lula fosse estabelecido como novo presidente por propósitos. Ou seja, o soberano Deus não simplesmente atendeu à vontade da maioria dos eleitores, como não simplesmente atendeu à vontade da maioria do povo israelita em ter um novo regime de governo. Então, mediante esta cosmovisão, é possível discernir que foi Deus que, com sua soberania e sob propósitos, permitiu que destronassem Bolsonaro e estabelecessem Lula como presidente do Brasil neste tempo profético. Deus muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Daniel 2:21. Um Deus que faz o que ele bem entende. Um Deus que remove reis, um Deus que estabelece reis. Esse é o Deus. É o Deus que dá sabedoria, que dá entendimento aos sábios, sabedoria aos sábios. Esse é o Deus. Por isso, queridos, eu sei que muitas vezes a gente fica preocupado, a gente não sabe o que faz, não consegue dormir direito, com política, com eleição, tá vindo, não sei o que, fulano de tal foi eleito, vai ser eleito, quem vai ser o novo presidente, e quem vai ser o governador, quem vai ser isso, aquele negócio, a gente fica preocupado, o que está acontecendo no mundo? Nós temos que entender aquilo que Daniel está falando para Nabucodonosor. Não só entender, mas temos que acreditar que o nosso Deus está, agora nesse momento, assentado no trono. E nada, absolutamente nada acontece sem a sua autorização. Deus é Deus. Ele remove reis e estabelece reis. Não é o voto popular que vai fazer isso. É Deus que vai fazer isso. No vídeo abaixo foi explicado, detalhadamente, o propósito transcendental de o capitão Messias ter tornado-se o presidente eleito do Brasil em 2018. Ou seja, no mesmo ano em que Israel completou 70 anos como Estado soberano. Agora, mediante outra cosmovisão confluente com a que explica a vitória de Bolsonaro em 2018, veremos o propósito de Deus destronar Bolsonaro, ainda que momentaneamente, e estabelecer Lula como presidente do Brasil em 2022. E veremos que, ainda que se entenda que foi simplesmente a maioria dos eleitores que escolheu Lula, a verdade é que foi Deus, sob propósitos, que definiu assim. Saí do exército com 33 anos de idade por ter tomado posse na função de vereador. Neste sentido, ocorre que antes de ser destronado em 2022, e antes até mesmo de ser estabelecido presidente em 2018, Bolsonaro se elegeu vereador pelo Rio de Janeiro em 1988, iniciando a execução do ministério como político em 1989. Portanto, de 1989 a 2022, o Messias Bolsonaro permaneceu como político em exercício por ininterruptos 33 anos. Anos ininterruptos como que em anos de vida.
quando foi notificado no dia 30 de outubro da sua derrota, momentânea ou não, no pleito eleitoral. Logo, Bolsonaro ingressou com 33 anos de idade no ministério como político. E, profeticamente, permaneceu nele por 33 anos ininterruptos. Saí do exército com 33 anos de idade por ter tomado posse na função de vereador. Ocorre que a eleição presidencial deste país profético, além de testificar novamente, com a vitória do Lula, momentânea ou não, que o capitão Messias é um agente profético que, despretensiosamente, anuncia a volta do Messias, é também possível discernir que no pleito Lula é um tipo de Barrabás sob o arquétipo de ter vencido a eleição com o voto direto da maioria, disputando uma única vaga, contra um único concorrente. Como tipo de Barrabás, Lula possui ainda a condição emblemática de vice-condenado. Além disto, Lula contou com uma espécie de auxílio institucionalizado, que foi decisivo para sua vitória. Assim como ocorreu com Barrabás. Grite! Barrabás! Barrabás!